Olá, olá, tudo bem? Já estamos aqui de volta. Hoje a live vai ser com a psicóloga, psicopedagoga Priscila Quaresma. Vamos conversar sobre o reconhecimento das emoções, tudo direitinho, como as crianças, como a gente faz para ajudar as crianças a reconhecerem suas emoções, como a gente pode reconhecer as nossas emoções, tudo nessa temática do sentimento da inteligência emocional com Priscila Quaresma. O pessoal já está chegando, o Instagram está avisando para todo mundo que a gente está aqui e vamos também. É o tempo que eu vou mandar também aqui a live para quem ainda não está ligado, quem ainda não percebeu que a gente chegou, mandando o Instagram avisar aqui para todo mundo que a gente está ao vivo. Enquanto isso, gente, vão chegando aí. Eu já convido vocês a mandarem os comentários, a participar da live aqui com a gente, construir essa conversa bacana com Priscila, que vai ser muito boa, tenho certeza. Priscila é uma das 120 profissionais que está no Guia de Profissionais e Serviços do Só Sendo Pai, o GPS, né? Esse lugar que a gente reúne dicas, recomendações de profissionais, de serviços, né? Profissionais da recreação, da música, dentistas, psicólogos como Priscila, pediatras, oftalmo, fotógrafos, né? Esses fotógrafos que fazem esses cliques belíssimos. A gente também está indicando lá, tem 120, você pode baixar tudo gratuitamente. O link está na bio do Só Sendo Pai. Então você pode baixar lá. A ideia da gente não é ganhar dinheiro com isso, a ideia do Só Sendo Pai não é, ter lucro com isso, nem nada, nem é ser bonzinho. É porque a gente trabalha em rede e a gente acredita que uma rede, uma aldeia é necessária para cuidar de uma criança. Então a gente quer participar dessa aldeia, da aldeia da sua família, da sua criança, indicando profissionais da nossa confiança e da confiança da nossa rede de amigos, nossa rede de contatos. Então várias pessoas também participaram, não só tem dicas minhas lá, tem dicas de vários amigos, vários influenciadores também digitais, que também mandaram nomes para a gente integrar esse guia. Deixa eu ver se Priscila já está por aqui, para chamar ela. Priscila está aqui. Priscila já está aqui, a gente já está conectando Priscila. Priscila que é psicopedagoga, é psicóloga, mestra em educação e vai se Olá, apresentar. Olá, Priscila, seja bem-vinda à só live do Só ajeitar Sendo aqui. Pai. Você que já é sócia aqui, né? Obrigada. E é sempre muito bacana as conversas que a gente tem com Priscila. Hoje eu tenho certeza que vai ser mais um papo rico, que a gente vai falar aqui sobre inteligência emocional. Priscila que é especialista nisso e em outros assuntos aí da psicologia infantil, vai trazer, emprestar um pouco do conhecimento dela para a gente. Priscila, fala um pouco do teu currículo, uma mini biografia tua, para o pessoal aqui se situar com quem a gente está conversando. Então, eu sou psicóloga, atuo na área escolar, atuo na área clínica, tenho formação em psicopedagogia, especialização também na área da educação e mestrado na área da educação. E aí, ultimamente, eu venho investindo bastante na clínica e trabalhando muito essa questão, né, das emoções com as crianças, o que a gente vai conversar hoje. Massa. E aí, Priscila, a gente tem aqui uma lista de perguntas, né, que eu separei, que o pessoal enviou também. Eu queria começar perguntando uma pergunta bem fácil, assim. Quer dizer, pra gente é difícil, né? Mas. Oxi, que barulho é esse? Eu acho que foi aqui. Eu acho que é aqui. Ah, tá. Não, tranquilo. Como é que a gente, pai e mãe, pode ajudar as nossas crianças a reconhecer suas emoções? A gente sabe que as crianças elas têm dificuldade elas estão aprendendo, né? Conhecendo o mundo. Então elas não têm muita noção das coisas. Como é que a gente pode ajudar elas a identificar o que é uma tristeza, o que é um momento de raiva, o que é uma decepção? Como é que a gente pode fazer isso?
Primeiramente, a gente precisa entender que as emoções, elas não são ruins ou boas. O medo, ele vai ser bom. A tristeza, ela também vai ser boa. Né? Então, não existe vamos dizer, seletividade de ser ruim ou bom entre as emoções. Temos 6 emoções base, que são medo, raiva, alegria, nojo, né? E deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma, a dor. Então, essas seis emoções, elas são emoções de base, que são as primeiras emoções que as crianças têm contato. E aí, de que forma a gente pode estar passando para as crianças quem são essas emoções, o que é isso, de que forma sente? Primeiramente, pode ser algo muito simples e objetivo para nós adultos, mas para as crianças é bastante complexo. Sentir uma emoção e saber nomeá-la não é tão fácil. Posso até te dizer que hoje tem adultos que não conseguem nomear essas emoções quando são sentidas. E aí, o que fazer diante disso? Em situações simples, a criança ela já vai expressar alguma emoção desde muito pequena, desde bebê. E aí é sempre estar falando para as crianças que você está triste enquanto adulto, que talvez uma mordida que a criança deu ao brincar na primeira fase, né, dessa questão da fase oral, doeu, não é para fazer, mamãe ficou triste, papai ficou triste, né? Então, vamos dizer assim, é nesse contexto do dia a dia que nós adultos podemos passar para as crianças o que são essas emoções, né? É passar de que forma é sentido e o que é que está sendo sentido. Hum. E dessa forma que a criança vai aprendendo, né? Justamente no dia a dia. E a partir de que idade a gente já consegue identificar? Você falou que sentir já sente logo depois do parto, né? Depois que nasce já está sentindo, já está se emocionando, já está Sim, tendo sim, emoção. já está Mas sentindo a dor, né? é, e a partir Quando de que nasce, a criança já idade a sente dor. gente, aham. A partir de que idade a gente consegue, elas conseguem assimilar essa nomeação das emoções, né? Assimilar que estão tristes. Existe uma média de algumas pesquisas que as crianças elas podem começar a fazer essa nomeação entre 3 e 4 anos de idade. Mas, se a gente for pensar num contexto de crianças extremamente estimuladas, a gente vê que, em alguns casos, tem crianças que apresentam essa nomeação de emoções antes. Então, se a gente for Hum, pensar em Clarice mesmo, com quantos anos Clarice já começou a dizer que bem menos de 3 anos? Né? Então, vai depender muito hum, do desenvolvimento de cada criança. Tá? Mas a média é entre 3 e 4 anos. E aí, sempre pensando que, primeiramente, a criança ela vai conseguir nomear, com a ajuda dos adultos, essas emoções de base, para depois virem as outras emoções, ansiedade, surpresa, né? E várias outras dentro aí do bojo de emoções. hum. E Priscila, nessas emoções, pois você falou aí de Clarice, Clarice ela tem uma. Ela agora está com a mania dessa questão de ansiedade, né, de estar dentro de casa o tempo todo. Ela está querendo comer o dia todo. Todo dia, o dia todo ela está pedindo comida. E a gente falou para ela, ó, você não está com fome, você acabou de almoçar, ou você acabou de tomar café da manhã, você não está com fome. E aí, em algum momento, alguém disse, você está com vontade de comer. E aí ela já aprendeu essa diferenciação. Eu acho que ela ainda não sabe exatamente o que significa cada frase, mas aí ela parou de dizer que está com fome. Quando ela quer comer alguma besteira, ela diz que está com vontade de comer. E aí pode ser um processozinho de ansiedade que ela esteja desenvolvendo na quarentena, né? Nesse distanciamento Hum, social que estamos vivendo. Então, essa é a forma de vocês dizerem para ela que ela não está com fome. E isso é bastante positivo para ela começar a perceber que esse desejo vamos dizer, por trás dele existe uma emoção.
E que emoção é Hum, essa? E aí vocês podem já começar a nomear para ela que ela está um pouquinho ansiosa, porque está dentro de casa, se ela quer brincar, se ela quer fazer outra coisa, se ela quer assistir um desenho. Vamos tentar fazer outra coisa? Você já comeu. Né? Então, é um grande exemplo que você trouxe, porque, ó, você já comeu, mas o que é que você mais quer fazer? hum, Porque a ansiedade em si, você deu um exemplo aí, e é muito difícil manejar essa ansiedade, principalmente nos tempos que estamos vivendo, que o processo da internet, ele deixa as pessoas mais, vamos dizer, próximas e distantes ao mesmo tempo. E que as uhum, crianças, sobretudo, querem tudo de imediato. Né? Então, sim, está tudo ali na palma da sua mão. E eu digo a você que não só são as crianças, adolescentes e adultos também. Né? Então, se você está com uma solicitação, por exemplo, de trabalho, é para ontem. Não é para sim, daqui a uma semana, como se você tivesse num presencial. Né? hum, Então, o processo do remoto, a internet, nos trouxe muitos benefícios, mas também nos trouxe muitas reflexões para pensarmos em algumas ações desse novo que a gente está vivendo, né? hum. Dessa nova realidade que a gente está vivendo. Então, será que as coisas precisam ser imediatas mesmo? Né? Será que eu tenho que entregar uma planilha que foi solicitada para mim agora, ainda hoje? Entende? Ou será que eu tenho que comprar um determinado brinquedo para o meu filho porque ele me pediu hoje e eu tenho que comprar ainda hoje? Né? Então, a internet Hum. ela nos trouxe essa possibilidade das coisas estarem nas nossas mãos com muita agilidade. E até também Né? a questão do Então, foco, né, Priscila? Por exemplo, mesmo que eu não tenha que entregar a demanda do trabalho ainda hoje, vou entregar só amanhã, mas eu fico desde hoje pensando, né? E aí vivendo nessa ansiedade, vivendo o futuro, acaba desviando o isso. foco do presente aqui, da atenção que eu posso dar para minha filha nesse momento, de fazer qualquer outra coisa, né? Isso também afeta E nas aí emoções. E aí gera uma ansiedade sua também, né? Uhum, Sua que pode passar para ela, no sentido da ausência, nesse caso. A sim. ausência, você está presente, mas não está presente, vamos dizer, com qualidade, no sentido de quando você está preso ali no trabalho, né? E aí, claro, é um exemplo, mas você já está no processo de ansiedade que de alguma forma acaba que passando para a criança e assim não tem como a criança ela vai sentir a emoção dos pais. Uhum, Então ela vai perceber de alguma forma. Ela talvez não saiba nomear, mas ela vai perceber. uhum. Inclusive é uma dificuldade do home office hoje, né? Porque eu trabalhei em home office, regime de home office em 2017, 2018, e naquela época a Clarice tinha escola, né? Tava indo para as aulas, e eu conseguia dar uma carreira no trabalho pela manhã e à tarde meio que dividir a atenção. No home office hoje, a criança está em casa 24 horas e você está trabalhando com a criança em casa. E aí a criança ela tá vendo o pai e a mãe ali do lado, mas não pode tê-lo. Né? E isso também gera isso que você falou da ansiedade também da criança, que ela está vendo você agoniado com as demandas do trabalho, mas também ela está meio que um pouco decepcionada ou qualquer outro sentimento parecido por não estar tendo a sua atenção, a atenção do pai e da mãe ali, né? Sim, com certeza. E aí a gente precisa entender que quando a criança ela está meio irritada, algo por trás existe. Não é simplesmente uma birra. Claro que vão ter momentos de birra, mas também terão momentos de ansiedade, de angústia, tá? E essas emoções mais, vamos dizer, complexas, né? Não são emoções de base, elas são um pouco mais difíceis da criança conseguir percebê-las e nomeá-las. Tá? Então, Hum, ela pode sentir, mas às vezes não consegue nomeá-las. Então, é nesse processo aí do vucu-vucu do dia a dia que a gente vai tentando nomear essas emoções para as crianças. É numa mordida, né? Ao pedir uma comida, um doce, como você deu o exemplo, numa saudade que senti do vovô, da vovó, na saudade que sente da escola.
entende? Um Hum, exemplo muito legal para a gente poder nomear as emoções é fazer leitura de imagens, leituras de fotografias, de hum, família. Olha, vou voltar aqui como? Ele está triste, ele está feliz. E desenhos animados hum, também ajudam muito para nos dar suporte aí, para as crianças poderem também perceber melhor essas emoções e poder nomeá-las quando sentir. Né? Então, um dos desenhos aí que são famosíssimos, que sim, é um filme de 2015, mas que até hoje aí é disparado dentro desse contexto em relação às emoções, e que eu utilizo muito em intervenções na escola, no consultório, muitas colegas também de profissão utilizam, né, essas emoções de base hum, como suporte clínico mesmo, com os personagens. A gente utiliza muito imagens do Divertidamente. O próprio trailer do filme, ele já dá para você trabalhar muito essa questão das emoções. Então fica aí uma dica para o pessoal que está assistindo, de poder trabalhar as emoções com as crianças. Agora, lembrando, lá atrás, quando a gente conversou, acho que foi nossa primeira live da quarentena, quando eu falei dos desenhos animados. Não é sim, simplesmente deixar as crianças assistirem gratuitamente e livremente. É preciso assistir com uma boa reflexão. O filme, né, Divertidamente, ele é um filme totalmente adulto. Se você for pensar na questão da reflexão, é uma hum, reflexão que nem todas as crianças, dependendo da idade, vão conseguir alcançar. Algumas famílias me relatam no consultório que às vezes as crianças, ele chegou uma parte do filme que ele não quis mais assistir, porque ele ficou triste, porque ele ficou agitado, e diz muito. Por quê? Que hum, parte foi essa? Vamos pensar nisso, né? Então, lembra que eu até dei o exemplo do filme do Rei Leão, né? É um sim, filme que passa essa questão da morte, da perda, que não é um filme fácil para as crianças assistirem sem um direcionamento de um adulto, para crianças muito pequenas entenderem. Então, hum. os próprios desenhos animados, eles têm suas censuras de idade, né? Como eu tinha dito lá na outra live, que fizemos, o Rei Leão é de 8, 9 anos, se eu não me engano. Então, é A importante estar classificação, né? atentos a isso, a classificação, Hum, exatamente. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? E aí as fases das idades vai de acordo com os desenhos, né? Mundo hum. Bita, a Dory, enfim, uma série de outros aí, aquele outro que tem a menininha e o urso, eu esqueci o nome A agora. Macha e o Urso, A Marcha e o Urso, né? Que também é um grande exemplo para se trabalhar emoções, mas hum, sempre tendo essa mediação do adulto. Não vai querer uma mãe ou um pai colocar o filme e esperar que a criança aprenda sozinha, sim. né? Ela Isso pode faz até parte, aprender, mas é hum, preciso de uma mediação, sim. isso faz parte da conexão que a gente precisa ter com a criança, né? Até para o que você falou daquela questão da birra, de muitas vezes é birra, muitas vezes não é. E aí a gente precisa ter uma empatia nossa para poder entender, pelo menos se colocar no lugar, acolher aquela dor de que aquela criança está sentindo, para poder fazer a abordagem correta, né? Porque muitas vezes a criança está num comportamento, digamos assim, agressivo, mordendo ou batendo, jogando brinquedo no chão para chamar a atenção do pai e da mãe que está ali trabalhando no home office, mas não está dando atenção para ela. E a gente, como pai e mãe, fica agoniado. Opa, Morgana, pode mandar, pode fazer perguntas sim, viu? Fica à vontade. Inclusive, pessoal, manda perguntas aí para fazer a conversa aqui junto comigo e com Priscila. A conversa aqui é nossa. E de E vocês também. sim, sim, nossa, de todo mundo aqui. Todo mundo está Sim, sim. aqui participando. A gente quer justamente isso. É, e precisa da gente ter essas conexões, se conectar
para a gente entender o momento da criança, a gente tem que estar conectado, né? Para a gente reconhecer, poder, identificar aquele sentimento que não é uma agressividade gratuita, tem alguma coisa por trás, tem um cansaço, tem um pedido de socorro, muitas vezes. Também precisa do pai e da mãe ter essa atenção, além de acompanhar nos desenhos, nas atividades, né? Sim, com certeza. E ter essa sensibilidade, sobretudo, para observar essa criança e tentar entendê-la, né? Nada mais do que os adultos que cercam a criança, que a criança faz parte desse meio, pode dar esse suporte, né, Geraldo? Então, é algo que está todo mundo à flor da pele, por estar com a cobrança de trabalho maior, né? Alguns Hum, adultos relatam que às vezes a sensação é que estão trabalhando mais no remoto do que no presencial. Eu também estou sim. sentindo um pouco isso, mas a gente precisa também entender que a criança ela vai fazer parte daquele contexto e aí ela vai sentir algo. Eu Hum, atendi recentemente uma mãe que estava super angustiada, que estava sem tempo para ela, o esposo, enfim. A casa estava de home office, né? E a criança, nesse processo, querendo assistir a aula, precisando de ajuda, e a mãe angustiada. Então, vamos primeiro respirar, ter calma. Se não der para fazer a atividade da escola naquele dia, deixa para depois. Não vai tentar hum, forçar a criança a fazer, ou a mãe cansada, esgotada, tentar fazer e acabar revertendo aquilo para um processo de resistência maior da criança, né? Ou de fuga, enfim. Então, as escolas estão bem solícitas nesse momento e estão, vamos pensar, né? Fazendo exercício aí de empatia com hum. as famílias. E da mesma forma, as famílias também precisam ter esse mesmo sentimento com as escolas. E aí, Sim, claro, sim. isso já é um outro tema, a gente teria que fazer outra live para falar sobre, mas pegando um pouquinho do gancho, e eu não poderia deixar de dizer isso. Eu acho que a gente vai sair desse processo assim muito mais fortalecidos emocionalmente. E as crianças, com certeza, porque elas estão vivendo algo que nós, enquanto crianças, não vivemos, né? Hum, Nessa busca de ter que entender o que é que está se passando na sociedade e o que é que está se passando dentro de casa. E o que é que eu estou sentindo? hum. Então, um tempo meio que uma pausa que foi nos dado para a gente poder, enquanto seres humanos, olhar mais para isso. Total, concordo totalmente. E tem toda uma dificuldade para uma criança de 3 4 anos que começou a entender o mundo, está tendo algum entendimento do mundo, de como ele é, como ele funciona nas condições normais, e aí de repente o mundo dá essa pausa, todo mundo sai do lugar e fica. E aí a criança fica mais perdida ainda, né? Com os adultos perdidos, famílias, escolas, as empresas em geral, governos perdidos sem saber para onde ir, e a criança nesse meio, né? Precisando de adultos que conduzam elas e sem saber também para onde ir. Como você falou, é o momento de termos empatia às famílias com relação às escolas, às escolas com relação às famílias, em relação a governantes, claro, governantes é outra história, ter empatia com o que se pode ter empatia, mas no momento como você falou, de a gente, como sociedade, parar e refletir, né, sobre como a gente pode conduzir isso, como a gente pode se reconhecer, reconhecer o nosso papel de cada um e reconhecer e identificar o papel das outras pessoas. Nesse ponto, quando a gente faz isso, eu acho que fica mais fácil da gente ser empático, né, Priscila? Sim, com certeza. E aí, já falando dessa empatia, de que forma trabalhar uma emoção, né, que na verdade acaba que sendo não só uma emoção, mas uma junção desse processo de desenvolvimento do aspecto emocional,
em relação ao todo das crianças, dos adultos, o que seria essa empatia? Nem sempre é fácil um adulto ter a empatia, né, com outra pessoa. Então, a gente pensar, já estão ali, falando por mim, os meus cachorros. Os Então, meninos. pensar, né, que a empatia é fácil, não, muito pelo contrário, ela é difícil de ser percebida e de ser, de alguma forma, acionada. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa no processo de empatia, há poucas palavras, né, de uma forma bem rasa, assim, falar é a gente entender o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo e poder se colocar no lugar desse outro, tá? Uhum. Sem anular a nós mesmos. Então, Sim, empatia não quer dizer anular o que você sente ou o que você pensa, né? Ou a sim, forma que você se comporta, não. É você se colocar no lugar desse outro, mas também fazendo o equilíbrio e a autoavaliação. O que foi que eu fiz enquanto comportamento e ação para que esse outro tivesse essa ação? E da mesma forma, o que esse outro fez? Por que ele uhum. reagiu dessa forma? O que foi que ele sentiu? O que foi que ele pensou? Tá? Então, é fazer esse exercício, que nem sempre é fácil. Né? Na verdade, eu Uhum. não vou dizer nem sempre, mas eu vou colocar que realmente não é fácil. Então, é um exercício aí que essa atualidade que a gente está vivendo está nos dando de presente. Uhum. É uma grande oportunidade de a gente refletir, né, sobre isso, de a gente rever nossa Isso. conduta, nosso comportamento. E essa questão da empatia, além de se colocar no lugar do outro, o que é uma tarefa muito difícil, né? Eu acho que é impossível de se conseguir, mas é válido demais a gente tentar se colocar, porque, por exemplo, eu nunca vou sentir exatamente o que você está sentindo, mas eu posso acolher o seu sentimento, né? Posso acolher a sua Sim, dor e validar, saber que é sim, real, que a sua dor é real, a sua queixa é real e que a gente pode trabalhar em torno disso. Claro, como você falou, né? É, sem invalidar, sem anular o que eu sinto, até porque também deixa de ser empatia, eu não sei nem nomear, mas assim, você não é saudável, né? Quando você vai deixar de passar por cima da outra pessoa para passar por cima de você também, né? Não, não fica saudável. Mas é muito importante a isso. gente acolher a dor do outro e validar. Já é um primeiro passo, né? E de que forma, pensando nesse nosso tema de hoje, trabalhar a empatia com as crianças, se já é complexo para os adultos. E Sim, aí, novamente, eu volto para o discurso que eu estava colocando para vocês. Se a criança ela consegue nomear as próprias emoções, vai ficar mais fácil para ela entender a emoção do outro. Então, vai ser uma grande habilidade a empatia para uma interação social dessa criança futuramente e atualmente enquanto criança. Então, se ela consegue nomear as suas próprias emoções, ela com certeza vai entender com mais clareza a emoção do outro. Tá? E de hum, que forma trabalhar isso em casa? Novamente, os desenhos ajudam bastante nisso. O filme Divertidamente, ele tem lá aquele personagemzinho cor-de-rosa, que é um sim, elefante. Ele é o personagem de empatia, né? E aí já vai para uma virada que o filme dá. E aí realmente as crianças pequenas vão precisar de um raciocínio mediado para poder entender o que é que significa, né, aquele elefante, porque às vezes se a gente for a grosso modo observar, ele parece um bobo no filme, né? hum, Outros né, livros, eu trouxe um livro que eu estou fazendo até um trabalho com ele, né, que é de David Melin, Feliz Aniversário Douglas, e tem outros livros dessa mesma coleção, tá? A gente pode depois hum, até disponibilizar para deixar aí para o pessoal. Esse livro, ele conta uma história, né, de um urso que vai ter o seu aniversário e aí todos os animais vêm para sua casa fazer a grande festa do aniversário dele. Só que aí aparecem dois primos e acabam com a festa.
né? Rasgam os presentes, vão usar os brinquedos que ele ganhou novos. Então, é meio que uma guinada que a história dá no final, de que, eu não vou contar aqui a história toda, mas de que esse personagem, ele se sente muito mal, né? E ele gostaria de ser visto no dia do aniversário dele. E aí, no final, esses primos veem e percebem que não foi legal e se colocam no lugar do aniversariante, e aí é quando é trabalhado a empatia. E tem o pedido de desculpas, e aí, bem nas entrelinhas, essa empatia aparece na história, mas ela pode ser trabalhada numa contação de história. Né? Eu tenho outro livro também, que eu deixei aqui separado para mostrar a vocês, que é esse livro aqui, e aí já são mais para crianças maiores, né? Vilmar e Valmor e o Despertar da Poupança. O tema principal desse livro, né? Eu estou procurando aqui o autor, a escritora é Sheila Bay, acho que é Bay. E aí, o tema principal é a questão do financeiro, de trabalhar esse dinheiro, de trabalhar essa economia. Mas também existe o sentimento de empatia aí na história. Os irmãos gêmeos, um gasta muito e o outro economiza muito. E no final, um ajuda o outro. Né? Então, um se coloca no lugar do outro e um ajuda o outro nesse processo. E aí, no finalzinho, tem uma sacada bem legal, que o irmão que economiza bastante, ele coloca dinheiro na poupança para os dois. E aí aparecem eles velhinhos com o dinheiro que foi investido aí por esse outro irmão. Né? Então, muitas histórias, muitos desenhos animados e situações do dia a dia. Né? Então, eu postei lá no meu perfil do Instagram, recentemente, uma história que eu fiz um vídeo, uma contação que trabalha a felicidade, né? O sentimento de alegria. E aí eu trabalhei e não estava com muito material em casa, porque foi na época que a gente não podia sair de forma nenhuma. E aí eu disse, bom, o que é que eu vou fazer, né? Eu criei palitoches, ao invés de fantoches, eu criei palitoches, né? Então, também é uma forma de se trabalhar com as crianças as emoções. As crianças podem desenhar e depois trabalhar essas emoções. Então, a tristeza, a alegria, né? E a raiva, que foram as 3 emoções aí trabalhadas nessa historinha, quando me sinto feliz, tá? Eu acho que é Moroni o nome da autora, mas está lá no meu perfil, para quem quiser ter esse contato com o material. E aí, essa coleção, existem várias outras emoções, tá? Que são trabalhadas também. Ô Priscila, falar em a gente trabalhar essa questão da emoção desse livro do Quando Eu Estou Feliz, eu lembrei que a gente tem um livro aqui, tem 2, que falam do medo. Aí, como eu me sinto quando estou com medo? A gente justamente procurou esses livros, porque Clarice, quando ela tem medo, ela foge, ela não lida ainda, né? E a gente buscou ajuda para poder ajudar ela nessa questão. E mesmo assim, quando a gente vai ler o livro com ela, ela não gosta. Ela para a leitura, sai do lugar, manda fechar o livro, se estressa. E aí eu lembrei que também tem o filme que ela assiste várias vezes e ela adora, mas no final, perto do final, ela sai. Ela muda o canal, ela já aprendeu a mudar, aprendeu a desligar a televisão, que é o Zootopia. Ela gosta muito da coelhinha policial, então ela se identifica, mas no final, perto do final, tem acho que uma perseguição, né, com o vilão lá, com o animal que foi infectado com a substância lá, e aí ela fica com medo. Só que ela não fala, ela não nomeia o sentimento, a emoção. Ela simplesmente sai, ela foge. Papai muda, e aí ela faz isso também com outros desenhos. Papai muda o canal, muda, não quero mais assistir. E aí acaba que ela não vê o final do filme, ela nunca viu o final do filme, porque ela não quer mais voltar. Sim, E aí eu linko também com o comentário de Morgana, e ela fala que a sobrinha tem 7 anos e faz repetições de filmes
várias vezes, inclusive um deles é a Marcia Urso, que a gente citou aqui. E aí ela fala que ela não tem nenhuma comorbidade. Eu acho que ela está falando de transtorno, né? Não Sim, sei sim. exatamente, mas é normal a criança repetir muitos filmes? Sim, inclusive é importante essa repetição, dependendo da idade da criança, até para ela perceber outros contextos dessa animação, né? Os desenhos animados, eles trazem em um episódio só, em um desenho, vários contextos de medo, de raiva, de dor, e dependendo do filme ou do desenho, a criança, às vezes, ela não consegue perceber tudo ao mesmo tempo. Então, muitas acabam que repetindo várias vezes, porque elas gostam tanto da animação, das cores, acaba que de alguma forma se identificando e ela acaba que assistindo mais de uma vez. E isso é positivo nesse sentido, para a criança poder entender e perceber outras coisas que ela não tinha percebido, por exemplo. Se a gente, adultos, formos assistir um pequeno comercial uma vez, quando a gente vai assistir da segunda vez, a gente já percebe coisas que a gente não tinha atentado na primeira vez. E isso é importante até para esse processo de observação. Agora, claro que é legal quando existe essa mediação. Tô pisando aí bastante nessa tecla, mas por quê? Para assistir junto com essa criança e perceber por que ela gosta tanto desse filme. Né? Hum. Uma criança que eu conheço, ela estava com uma mania de assistir, que na verdade eu não posso nem nomear mania, mas que era um desejo de assistir muitas vezes, era um filme que tem uns dinossauros e tem os seres humanos ali, mas a criança ela acaba aqui interagindo com os dinossauros, né? E aí tinha um momento do desenho que essa criança ela era abandonada, né? Ela se perdia de alguma forma e quem tomava conta dela eram os dinossauros. E aí, quando eu percebi o que estava chamando a atenção dessa criança, era essa questão do abandono. Ele chegava Hum, até a chorar nesse momento. hum, E aí, o que é que significava esse abandono para ele? Será que ele se sentia abandonado de alguma forma? Será que ele tinha medo de ser abandonado? Né? Então, aí eu fui conversando com os pais, a gente foi trabalhando no consultório. Então, assim, pode existir uma ligação, tá certo? Com a hum. historinha de vida dessa criança. Uma Mas pode ser identificação, né? também isso, uma identificação. Mas pode ser também apenas esse desejo porque a animação ela é muito legal, ou porque ela percebe alguma coisa que queria viver, as crianças acabam que fantasiando, né, de viver algo e naquele desenho ter algo, ou algo que aparece ali naquele cenário que a criança tem muito desejo ou que gosta de fazer, por exemplo, um passeio na praia, né? Enfim. Hum, Então, você falou antes do medo, só para ficar aí de dica, eu não vou saber dizer especificamente a você agora, mas depois busque pesquisas que falam sobre o medo. A partir de cada faixa etária, a criança vai passar por, vamos dizer, sim, estações de medo. Aí é verdade. bem interessante, de repente, não sei, né, a gente poder fazer um post sobre isso Uhum, para a gente poder aí postar. E é bem interessante porque, dependendo de cada faixa etária, a criança vai ter medo de escuro, a criança vai ter medo de ser abandonada, enfim. Aí, esses medos, de acordo com o desenvolvimento humano e infantil, se a criança ela não passar bem por essa fase, ela vai desenvolver e vai continuar com aquele medo. hum. Né? Então, É, por a exemplo, gente. tem adultos que sentem medo de dormir no escuro. Por quê? Hum, Será que não foi fechado bem direitinho aí nessa fase? Que eu acredito que, se eu não me engano, e aí podem me corrigir os colegas que estão assistindo, eu acho que é entre os 4 e 5 anos, esse medo do escuro. Então, hum. tem muito a ver, né? Tomara E que é bem seja, porque Clarice está com interessante. esse medo agora. Do escuro, eu acredito que Sim. sim. Uhum. E aí, Esses dias veja, eu tava. Geraldo, pode falar. Não, pode concluir. Pode Não, só para continuar. a gente não perder.
essa questão de você, dela saber que ela é uma criança muito, que tem uma percepção muito boa, né? Uma percepção visual muito Uhum. boa. Então, ela já consegue entender que vocês estão querendo, de Oi? alguma forma, de alguma Derrubei forma, aqui. trabalhar essa emoção com ela. Uhum. Se ela já percebeu isso, ela não vai querer ler mais esse livro. Então, deixa em fácil acesso aí para vocês, de fácil acesso, para caso ela sentir essa necessidade de pegar esse livro. Mas se ela já mostrou essa, vamos dizer, resistência por esse assunto, então o livro já não vai ser mais um instrumento para vocês. E aí Ah, vocês vão precisar perceber, observar qual é o momento. Ela gosta muito do filme da Frozen. E no filme da sim. Frozen tem situações de medo. E Uhum. a Ana, ela é muito corajosa, porque ela vai, principalmente nesse 2 agora no Frozen 2 ela vai salvar a irmã. Ela Né? Ela vai enfrenta o em mar, busca, né, e tudo. ela vai enfrentar para salvar essa irmã. Então o medo ele está aí dentro desse processo, Uhum. né? Olha aí, o medo do escuro é, é um dos mais sofridos pelas crianças entre 2 a 8 anos de idade. Olha aí a Uhum. margem como ela já é um É pouquinho grande, né? maior, né? Ah, então dá pra ficar mais Obrigado aí, tranquilo. viu? Obrigada, Débora. E E- aí, Geraldo, outro talvez momento que vocês podem trabalhar isso são em situações de brincadeira mesmo, né? Brincando com ela e você sentir medo, ai, papai tá com medo, ou mamãe tá com medo de alguma coisa, e colocar que vocês também sentem isso Uhum. para ela. Sim, mostrar que é uma coisa normal, para ela entender que é uma coisa normal, né? Sim, sim. Quando um dia desse, essa semana, Clarice pediu para eu deitar com ela no quarto, e aqui no quarto dela, né, como dá para ver. E aí ela dorme com uma luzinha bem baixinha que a gente coloca na tomada, só que nesse dia faltou energia. Eu tentei agir o mais naturalmente possível, eu continuei deitado no chão, no colchão aqui, e ela na cama, só que ela ficou perguntando, papai, o que foi que aconteceu? E ela estava aparentemente calma, né? E eu nem olhei para ela, fingi que estava normal, fingi que não tinha acontecido nada. Só que ela percebeu as luzes da janela também apagadas. Quando a mãe entrou no quarto, a mãe disse que ela estava com a cara de pânico, por conta justamente desse medo do escuro, né? Ela segurou a emoção naquele momento, mesmo eu tentando assim fingir naturalidade e tal. Mas essa questão E do aí medo veja que ela tem, né? que interessante, ela fez um manejo do medo dela. Uhum. Né? Ela não deixou esse medo tomar conta dela. Claro que ela não teve a consciência disso, mas fazendo a leitura, né? Bichinha de Clarice sempre é exemplo aqui nos nossos debates, mas ela fez esse manejo. Então, a emoção, ela pode ser manejada e a gente tem que ter esse cuidado de não deixar essa emoção nos controlar, no caso, nos manejar. Né? A gente é que Uhum. tem que ter esse equilíbrio e esse manejo dessa emoção. Uhum. Tem um comentário aqui de Loruama, ó. Eu tenho medo do escuro até hoje. Eu apago a luz quando vou dormir, mas uso o celular para assistir algo até pegar no sono. Ficar com aquela luz ali acompanhando, né? E ela fala que tem 24 anos, mas não chega a ser um medo. Mas se sente muito. Cadê? Mas não se sente muito bem. Precisa vencer isso, né? Isso, exatamente. E aí, veja, esse processo descrito por Marta é muito mais uma insegurança do que o medo. Hum. Né? Então, de repente, Marta, a gente pode conversar sobre isso depois, né, com mais detalhamento, mas talvez é uma insegurança que foi causada. Porque o que é que acontece com o escuro, se a gente já está falando, né, desse medo de escuro? Você não vê nada. Né? Hum. Então, o medo vem dessa situação de você não ver nada, não enxergar nada à sua frente. Tá? E aí, Sim. claro, dependendo de cada contexto, né, de cada pessoa, tinham muitas brincadeiras, hoje ainda existe, de adultos fazerem medo a crianças. Olha, vai dormir que já vem o bicho papão, né? Hum. Então,
Ou minha mãe tá aí, ela vai lembrar disso. Fazer um barulhinho na cama para dizer que o bicho-papão tá chegando para a gente correr e dormir. Então, assim, isso acaba que trazendo, de alguma forma, um outro viés. E aí a Uhum. gente vai precisar trabalhar isso. Entende? Claro que ela não teve a consciência disso, né? E nem todos os pais têm a consciência disso. Mas é algo que, a partir desse momento que a gente já está conversando sobre isso, os pais já não vão mais fazer, né? Já não vão mais deixar suas crianças Sim. com medo, tá? Não, Para não acentuar desenvolver esse isso para a medo, fase né? adulta. Isso, exatamente. E não reforçar esse medo. Sim. Exatamente. Que foi o que você fez. Você não reforçou o medo. Acho que a Uhum. gente tem outras perguntas, né? Não sei se o pessoal está fazendo, Tem aqui uma mas pergunta de Débora, mas pode continuar, daqui a pouco a sim, gente vai para ela. acho que a gente tinha pensado também em falar esses adultos, de que forma o adulto ele pode ser empático. Né? Sim, Então, são em situações muito pequenas, em situações do dia a dia. De, por exemplo, você está numa fila de um banco e chegar uma pessoa com muita pressa, porque está, sei lá, né, na sua condição e vida, com muita pressa e pedir que a pessoa pague alguma coisa. Tá? Claro que a isso. gente tem que ter atenção para muitas fraudes hoje em dia, mas é você se colocar no lugar desse outro. Quando você tem, se você conhece aquela pessoa, por que não eu poder fazer isso para ela? Se a outra pessoa que está ali na fila não se incomodar, tá? Então Sim, veja aí que foi uma empatia bem social nesse exemplo que eu dei, de não só entre duas pessoas, mas em um grupo. Tá? Então, sim, são pessoas que estão ali na fila de um banco. Se aquelas pessoas que estão atrás de você estão de acordo que você faça, né, esse favor, claro, você se colocou no lugar do outro, ele está com pressa, ele está, né, muitas vezes com alguma dificuldade ou alguma emergência, e aí poder fazer, se colocar, não, tudo bem, vou fazer esse favor e me colocar no lugar, no seu lugar. Até Né? no caixa Então, do supermercado, né, também, às vezes a gente vai no supermercado, vê alguém que sim, tá fugindo do trabalho, tá já no fim do intervalo, precisa pagar aquela compra ali para voltar para o trabalho, né, e a gente se depara com isso. Não custa nada a gente sim. ter essa empatia Sim, e em ajudar, né? situações corriqueiras, no trânsito mesmo, a gente não tem o hábito de ser empáticos por conta Hum, da correria do dia a dia, porque a gente acaba que se fechando no nosso carro, no nosso mundinho, né? E a gente hum, não pensa no outro. Então eu brinco muito com meu esposo, quando um carro está muito rápido, cortando sinal, querendo passar na frente, e aí eu sempre brinco, ele deve estar com dor de barriga, né? Porque ele está querendo passar rápido, então alguma coisa está acontecendo. Então, assim, é algo que a gente precisa, não vamos maldar, tá certo? A gente hum. tem essa super proteção conosco, né? De sempre levar, vamos dizer assim, a coisa, a nossa interpretação de uma forma má. Que o outro está querendo o Hum. mal, que o outro vai fazer o mal. E E que aí o outro você quer o mal pode pra gente, né? A observar. gente leva pro lado pessoal, Isso, né? isso. Você pode parar, observar a situação, ler direitinho. Claro, o corpo fala. Você sabe que você fazendo essa ação de empatia, você também não pode esperar que o outro vá ter essa reação contigo, porque você não vai fazer algo esperando que o outro também faça igual. Né? Isso Uhum. é uma das nossas características enquanto seres sociais. A gente acaba que se frustrando muito com o outro quando a gente faz algo esperando que aquele outro também faça o mesmo por a gente. E, na Sim. verdade, a gente tem que fazer algo pelo outro, independente do que ele fizer por a gente. Né? Então, isso claro, um exemplo que eu estou dando, mas é algo que faz parte desse processo de empatia. Uhum. Ô Priscila, e tem alguma dica que a gente possa fazer para a gente iniciar esse processo de evolução, chegar numa evolução como essa? Porque assim, não é de uma hora para outra, né? Eu agora vou entender, vou ser empático. A gente até consegue no momento, mas isso é uma construção, né? O que a gente Sim, pode fazer para chegar nessa evolução e construir essa empatia? é ter a consciência e entender nossas próprias emoções. Esse é o grande passo.
se nós adultos conseguimos entender nossas próprias emoções e, na verdade, não só entendê-las, mas conseguir nomeá-las, a gente vai conseguir dar melhor e mais claro possível entender o outro, tá? Então, de que forma? Assistindo filmes, com um olhar crítico, né? Pensando que aquele outro está fazendo, por que aquele outro está fazendo aquilo. Então, os seriados estão aí, né, para nos ajudar nesse processo, lendo, pesquisando, conversando com outras pessoas, assistindo lives, né? Então, nós temos hoje o mundo à nossa mão, né? Tem um comercial aí que fala sobre isso, e de fato é muito mais nesse sentido. Hoje a gente tem com muita facilidade o conteúdo nas nossas mãos. Então, antes de conversar aqui com você, eu estava aqui pesquisando algumas coisas, falando algumas coisas para mim mesmo, para trabalhar, né, o tema, exercitar. E aí eu fiquei pensando nisso, como foi rápido. Em 5 minutos eu tive acesso a 5 artigos. É claro que eu não li todos, mas assim, a gente precisa também poder exercitar isso nas nossas vidas. De buscar esse conhecimento também. Né? Tem um livro muito, muito legal que se chama Emocionário, de Cristina Nunes. O Emocionário, esse de Cristina Nunes, é para as crianças. É um livro que tem um layout muito legal e que fala das emoções, tá? Mas também tem o livro Emocionário para adultos, que a gente pode depois disponibilizar o autor, que eu não consegui fazer, ter tempo de fazer a pesquisa, né? Mas que veja que interessante. Antes de entrar aqui com vocês, quando eu estava procurando algumas pesquisas, eu vi em um artigo que o adulto empático, a família que consegue trabalhar essas emoções, essa empatia, ela vai ter um aumento do bem-estar, né? Desse contexto. E, sobretudo, uma criança que tem esse trabalho já desde cedo de identificar suas próprias emoções, ela vai reduzir futuramente um consumo de álcool ou de tabaco, de cigarro. Né? Então, Vai o buscar quanto menos isso subterfúgios, né? isso, o quanto isso é importante. A gente pensa, como eu tinha iniciado aqui com você, que é algo tão simples de conversar e algo tão bobo, mas não. Veja o que isso pode acarretar lá na frente. Uhum. Isso é o que acontece, eu trabalho sobre isso também no Só Sendo Pai, nas rodas de conversa que a gente participa. Isso acontece muito com os homens adultos hoje, né? Por conta de a gente não saber se cuidar, não saber cuidar das pessoas e principalmente da gente, a gente não sabe nomear os nossos sentimentos, não sabe o que a gente está sentindo, não sabe lidar com os sentimentos. E aí muitas vezes tem a maioria dos casos de dependência de álcool e de outras drogas por conta disso, né? Disso que você está falando aqui. Tem um comentário deixa eu Sim. ler o comentário aqui de Mirella para a gente voltar lá para a pergunta da Débora. Mirella fala aqui, ó, a raiva ela é saudável porque ela vem com um senso de justiça. O problema está Sim. como a gente reage com a nossa raiva, né? Porque a nossa atitude em cima disso, né? Isso, como eu falei no início, não existe emoção boa ou ruim. As emoções elas são necessárias no nosso desenvolvimento. Não só a raiva, como o nojo, a dor, né, o medo. Então, ele faz parte do nosso desenvolvimento, né, enquanto seres humanos. Então, a gente precisa saber conduzir. Acredito que Mirella quis colocar isso, saber conduzir Sim. essas emoções. Tem um comentário aqui de Força de Pai. Força de Pai é um evento que eu vou estar, viu, gente, em setembro. É um evento muito bacana, gratuito assim, é solidário. Você vai pagar o ingresso que vai ajudar uma instituição que trabalha com mães. E vai ter várias conversas muito bacanas. Eu vou estar lá falando sobre paternidades negras, junto com o pessoal, levando a minha questão de ser um homem pardo e ser um pai, fazer um contraponto com o que vivem os pais pretos. E aí ele está falando aqui sobre terapia, né? Muita terapia
naquela pergunta sobre o que a gente pode fazer para construir uma empatia, né? E aí, para isso, você Sim. pode procurar a Priscila profissionais como ela para trabalhar isso também. E aí, Sim, com procurando certeza. aqui, procurando aqui a pergunta de Débora, ela fala: hoje meu filho pediu para ser acalmado por mim. Estava nervoso, pois não achou o lápis para finalizar a atividade. A pandemia o deixou bem nervoso. Como tratar esse caso com ele? Essa questão da pandemia, né, Priscila, você estava falando, mexeu muito com os sentimentos, né, das crianças, a, a identificação, a ansiedade, né? A identificação dos sentimentos e a ansiedade. E ter deixado as crianças nervosas, as pessoas em geral, os adultos também, né? A gente só tem Sim, cinco com minutos, certeza. rapidinho. Ele já deu um sinal para você, né? Ele já deu um sinal de que ele precisava de ajuda. Então, o que fazer? Senta com ele, tira ele do contexto, respira e procura saber o que é que está acontecendo. E aí fazer um momento bem legal de reflexão. Não é brigar, tá? É Hum, refletir. Vamos lá, mamãe vai te ajudar a encontrar esse lápis. Agora tenha calma. Se acalme, respire, vamos beber água. Né? E aí, quando a criança estiver bem, fazer essa reflexão. Olha aí, tá vendo que não precisou de tanto desespero? A gente conseguiu encontrar o seu lápis. Então, muitas vezes é necessário parar. Para, hum, sai daquele contexto, depois de um minutinho você retorna para resolver aquele problema, que foi o que ele quis. Ele quis ajuda para resolver um problema. Né? E não soube como pedir, né? Isso. Priscila, eu sei que você adora animais e entrou aqui o projeto Desata. Eu conheço esse projeto. Antes de falar do Desata, só aqui o Força de Pai trouxe a autora do livro Emocionário, tá? É Cristina Nunes Sim. Pereira. E aí o projeto Esse foi o que Desata. eu falei, que é o para Hum, crianças, tá? Mas certo. tem um emocionário que é para adultos. Eu não sei se é a própria Cristina que escreve, mas eu Hum, tenho ele em PDF, eu vou procurar e eu acho que eu posso até te enviar, Geraldo, porque tá, aí a joia, gente já via. tira essa Por dúvida, favor. se é da própria Cristina ou se é de outro autor. Eu acho que é de outro autor. Certo. E o projeto Desata, Priscila, eles trabalham com zooterapia, com crianças que têm transtornos de autismo, TDAH, síndrome de Down e outro também. São quatro, me esqueci do outro agora. E eles conseguem bastante evolução com o trato das crianças com cachorro, com coelho. Eles treinam esses animais, eles têm quatro animais em casa, mas tem outros que fazem parte da rede, e fazem esse trabalho com as crianças. É importante, né? Você que conhece bastante os animais, é um aliado, né, Priscila? Sim, sim, e aí vai trabalhar outros aspectos do desenvolvimento, né? Não só essa questão em relação à emoção, mas as questões de sensoriais, né? As questões de empatia. Claro que vai ter um momento que o animal vai estar cansado, que o animal vai estar agitado, e aí o humano, né, vai ter que ter essa empatia com aquele bichinho ali. Mas que bacana esse projeto. Eu também conheço um colega que fez uma pesquisa sobre esse trabalho e vem crescendo muito, né? Essa terapia com animais para crianças, Hum, principalmente crianças atípicas. hum. Beleza. Priscila, a gente só tem 1 minuto e 40. Eu desconfio que seja menos tempo ainda. Então, eu já queria te agradecer por emprestar um pouco do teu conhecimento aqui para a gente, por trazer para a gente essas palavras sobre reconhecimento das emoções, sobre empatia. E queria aqui avisar que a gente vai se bater de novo. Eu vou te perturbar de novo para a gente conversar aqui, porque é sempre muito rica a conversa. Muito obrigado. Que bom. Por nada, e eu também agradeço, né, essa troca. A gente acaba aqui aprendendo também com as perguntas, com a opinião das outras pessoas, com o olhar do Só Sendo Pai. Então, acredito aí que essa troca, esse novo real, né, que a gente está vivendo, está trazendo o conhecimento com mais proximidade para a gente. Então, Calixto também concorda aí. aproveito isso, também aproveito para agradecer.
Obrigado, muito obrigado, gente. O guia de profissionais de serviços do Só Sendo Pai, o GPS, tá lá no link na bio. Você pode baixar, você vai encontrar o nome de Priscila lá, como indicação de profissional de psicologia, e mais outros 120 profissionais.